Senhor presidente interino, vereador Marcos, nobres vereadores aqui presentes, público dessa casa e aqueles que nos ouvem e nos assistem, meu boa tarde. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Nós sabemos que o que tem se pautado essa semana e o que tem pautado muito a sessão de hoje é alguns depoimentos que houve na comissão de obras dessa casa e que trouxe uma série de dúvidas em relação ao contrato com a empresa Lacom. Eu fico, vereador Atelma, às vezes preocupado, e alguns vereadores aqui, que o papel do legislativo é de realmente procurar e buscar e tirar todas as dúvidas em relação a que pare a todo e a qualquer processo. Mas o que a gente vê aqui nesta tarde é alguns vereadores tensos por forma de muitas coisas que foram colocadas durante a semana em relação a posicionamento. Os 17 vereadores que foram eleitos aqui nessa casa têm a total liberdade de tomar a posição que assim entender. Cada vereador teve um mandato adquirido através do voto popular e tem a liberdade, portanto, de decidir qual vai ser a tua atitude e a tua ação parlamentar nessa casa. Nós não podemos aceitar de forma alguma, e isso a Constituição nos garante, o direito de atuação parlamentar. Quando nós olhamos esse processo em relação a esse contrato com a empresa Lacom, é preciso que os vereadores tenham tranquilidade para investigar esse assunto e para apurar possíveis irregularidades. Mas nós não podemos inverter o papel nesse processo. Inverter o papel nesse processo é atribuir à Câmara como um risco de instabilidade e o Executivo com o princípio de equilíbrio. Os 17 vereadores têm a total liberdade, são amadurecidos, têm a responsabilidade disso, e nada vai impedir o livre-arbítrio e o papel de cada um de se posicionar da forma que tem que ser posicionado, com tranquilidade. Nós fazemos o debate político muito bem, se nós estamos aqui nessa tarde, porque nós somos políticos, mas há um incremento, há um algo além do mais do político, que é o administrativo, que é o correto, o que é o errado, o que é o certo, o que é o não. Desde o início desse processo, há grandes dúvidas em relação a esse processo, e nós temos que esclarecer, e essa Câmara tem a tranquilidade, e tenho certeza que cada vereador que está aqui, se pauta segundo a convicção daquilo que pensa, se pauta segundo a convicção partidária do seu partido, mas tem que ter a tranquilidade de analisar os fatos. Nós precisamos saber por que um contrato sério, um contrato que antes era gerenciado para a Secretaria de Educação, e que a Secretária de Educação pede para que esse processo seja feita uma nova licitação, essa licitação não é feita e é prorrogado através da Secretaria de Administração. Nós temos que questionar o porquê, nós precisamos de esclarecimento. É normal, é tranquilo? O processo de autotutela já acabou há muito tempo.
Nós queremos saber, porque se foi programado que toda a secretaria este ano, vereador Marcos, mesmo que seja legal, teria disponibilizado 4 milhões cada secretaria para fazer contrato, que dá um total de 60 milhões. Poderia ser até legal, mas nós estamos falando de 60 milhões, que é imoral. Nós temos que ter respostas. E não é um processo de inquisição, não. É um processo de esclarecimento. É um processo que hoje de manhã eu estava reunido com o economista dessa casa, tirando informação, tirando dúvida. É um processo que cada vereador tem que buscar um consultor jurídico, seja ele dessa casa, fora dessa casa, para que nós possamos esclarecer e tirar todas as dúvidas. Agora, o que nós não podemos é que secretário venha aqui e fale uma coisa, e depois começa a não sustentar aquilo que diz. Então, a tranquilidade, eu vi com uma tranquilidade o posicionamento do PV, vereador Raul e vereador Natalino, de chamar um debate e decidir. Eu acho que é coerente, eu acho que é correto, quando a direção do PV toma uma decisão, vamos ouvir o prefeito primeiro. Por quê? Porque tem liberdade de fazer as coisas com tranquilidade. Eu acho que é importante, mas nós temos que caminhar. Quando o prefeito coloca, está tudo tranquilo, nós temos parecer, então com tranquilidade, sem interesses externos, que acredito que não haja, as coisas caminham de forma clara e transparente. Cada vereador que está aqui nesta tarde, eu não tenho procuração para defendê-los no mandato, mas tenho como papel de presidente dessa casa de que esse legislativo não vai se pautar simplesmente por interesses políticos, e tenho certeza que cada papel de cada vereador aqui será um papel sério, será um papel de dúvidas. Existem dúvidas, nós conversamos aqui, nós debatemos aqui, existe dúvida em relação a esse processo, existe dúvida se empenhos foram feitos ou pagos depois do contrato ou não. É preciso que esse processo venha de forma oficial para a Câmara Municipal, para que a presidência disponibilize esse processo para os 17 vereadores. É preciso que os setores da sociedade ouvem e conversa, e não há um processo aqui de caças a bruxas, não há um processo aqui de inquisição, não há um processo aqui eleitoral, não há um processo aqui de que as coisas acelerem para prejudicar quem quer que seja, mas há um processo aqui que há dúvidas e que tem que ser esclarecidas com tranquilidade, e não tem essa questão que foi articulado 8, foi articulado 9, foi articulado 10, foi articulado 11, não existe isso. O que existe sim, é uma reunião amanhã às 10 horas, com a presença do prefeito, de forma tranquila, natural, onde ele se cogitou que vai estar presente o secretário de Negócios Jurídicos, que não foi convidado por essa casa, mas se sinta convidado, se assim fizer necessário, para que esclareça tudo, para que os vereadores tirem todas as dúvidas em relação a isso. Porque às vezes, é preciso uma tempestade de madrugada para molhar algumas plantas durante o dia. Às vezes é preciso certas circunstâncias
para que tenha uma ação positiva mais séria e mais preocupada com as coisas, do que ações de tranquilidade. E essa Câmara está tranquila, está preparada e com bastante cautela em relação a esse assunto.